Galera, simbora de mais um vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o próximo adversário do Ceará, o Palmeiras do Abel Ferreira. No jogo do Palmeiras aqui, na capital cearense, que eles venceram o Fortaleza, o Everton, goleiro do Palmeiras, falou que depois da altitude é o pior lugar para jogar a Arena Castelão. E o Abel Ferreira respondeu sobre isso. Vamos ver o que é que o Abel comentou, o que é que ele respondeu, o que é que ele está projetando para essa partida. Muita reclamação já sobre logística, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre este Palmeiras, inclusive que terá alguns desfalques, né? Provavelmente alguns desfalques por lesão e talvez uma equipe modificada por conta dessa sequência desgastante aí da equipe paulista. Vamos comentar sobre isso, falar também sobre o Ceará, expectativas para o jogo de quarta-feira, cara. Quarta-feira, 7h30 da noite, estaremos aqui ao vivo diretamente do Castelão, tá? Estamos nos trâmites aí para estar tudo certo, para a gente estar trazendo imagens do Castelão, então fica aqui com a gente, deixa aquele like, se inscreve aí que não está inscrito e bora pro vídeo. Simbora! Galera, simbora falar um pouquinho sobre essa questão de jogar no Castelão em relação ao Palmeiras. O Abel Ferreira respondeu uma pergunta que era até trazendo essa questão aí do Everton, né? O Everton deu entrevista após vitória aqui contra o Fortaleza, falou que só não era pior do que jogar na altitude. E o Abel teve aí uma pergunta em relação a isso. Vamos ver o que é que ele respondeu? Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Agora o Palmeiras retorna ao Ceará para pegar o Ceará na Copa do Brasil, num estádio onde o Everton, no jogo contra o Fortaleza, falou que é muito parecido, às vezes, jogar como se fosse na altitude, pelo clima. Você falou sobre a preparação contra o Bolívar e contra o Fortaleza, de se ambientar ao clima. Desses lugares são bem diferentes daqui de São Paulo. Você perdeu o Mikael com entorse no tornozelo jogando no Castelão, e o Palmeiras completando cerca de 34 mil quilômetros percorridos só no mês de abril. O que já pensar também para essa partida do Castelão, Aí com na todos pé, esses elementos, uma competição diferente, uma Copa do Brasil, onde você tem a oportunidade de abrir fora de casa e tentar resolver aqui no Allianz Parque, sendo que nessa temporada o Palmeiras vem enfrentando dificuldades para jogar também no Allianz Parque, o aproveitamento bem inferior em comparação aos jogos como visitante. Olha, este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Mas temos que jogar com ele, todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Ninguém fez de propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião. É o que é, vamos procurar fazer o que sempre fazemos, manter as nossas rotinas, tentar recuperar o máximo possível os jogadores, o treinador, o staff, para tomar as melhores decisões e tentar estar o mais fresco possível para enfrentar não só os nossos adversários, mas todos esses, as viagens, as noites mal dormidas, o clima, e procurar dar respostas como temos dado até aqui. Infelizmente hoje nós não conseguimos, acho que, mas isso é só a minha opinião, o resultado é demasiado penalizador para aquilo que foi a produção da equipa. Eu acho que já com o empate íamos ficar um pouco aborrecidos, como eu fiquei, então perder ainda mais, acho que... Mas o futebol é assim, e nós temos que aceitar, porque vai haver jogos que seguramente também iremos ganhar também nos últimos minutos e da mesma forma, mesmo não produzindo tanto como o adversário e sendo mais eficiente, porque no final de contas isso é o que conta. Tá bem? Ele encerra falando sobre essa derrota do Palmeiras dentro de casa, né? É uma derrota que, inclusive, encerra também uma sequência do Palmeiras de 7 vitórias seguidas. O Palmeiras estava muito bem. Obviamente, é uma equipe que luta por coisas grandes, luta por título na Copa do Brasil, por título no Campeonato Brasileiro, Libertadores e por aí vai. E aí ele lamenta um pouquinho aí essa questão. O Bahia, inclusive, jogou muito bem, a gente falou um pouquinho sobre isso. O Bahia jogou de uma forma reativa, óbvio, passou sufoco, teve chance, o Palmeiras pra caramba para conseguir a vitória, não conseguiu. O Bahia foi lá no final do jogo, fez seu golzinho da vitória, o triunfo, como eles falam, mas enfim, eu não sou torcedor do Bahia, então, o gol da vitória do Bahia. E ele meio que deu uma, né, ele não quis entrar muito nessa polêmica aí do Everton, não, em relação a calor. Ele passou, ele falou sobre isso, o clima, a logística, não sei o quê, de dormir no aeroporto e tal, e tal, e tal. O Abel Ferreira também, né, convenhamos, ele não aguentaria um mês aqui, treinando o Ceará ou Fortaleza, convenhamos. Porque tá reclamando de logística aí, cara. As equipes nordestinas são as equipes que mais viajam no Brasil. Isso aí é normal. Viajar 34 mil quilômetros, eu acho que foi isso que o repórter falou.
Isso é normal pra gente aqui em um mês fazer isso. Então, assim, é óbvio que para eles não estão acostumados. É óbvio que há um desgaste, sim, né? Tanto que é o grande desafio do Ceará, por exemplo, essa questão logística. Às vezes tem que fretar avião, como foi o caso no jogo contra o Juventude. Mas, para eles, claro que também vai ser um problema. E aí o Ceará tem que saber aproveitar desse desgaste, porque a sequência tá pesada pro Ceará, mas para eles tá mais ainda, né? Deixa eu trazer aqui os últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras, desde o jogo contra o Botafogo, foi só vitória, né? Vitória em cima do Sport Cristal, 3-2 fora de casa. Venceu o Sport Recife como visitante também, 2-1. Venceu o Cerro Porteño em casa, venceu o Corinthians em casa, venceu o Internacional fora. Venceu o Fortaleza, né? Também aqui na Arena Castelão. Venceu o Bolívar fora de casa também. E venceu, aliás, perdeu para o Bahia dentro de casa. Então é um visitante altamente indigesto, tá? Ah, não importa aí desfalque que vai ter, não importa desgaste, é uma equipe realmente que vem como favorita e o Ceará tem que saber entender o jogo, não pode se expor e tem que fazer o que o Bahia fez, né? Ter a sorte do Bahia também, porque o Bahia teve muita sorte de não levar gol, dar a bola para o adversário e explorar os contra-ataques. Não é abdicar de jogar como o Ceará fez no primeiro tempo da última partida contra o São Paulo. É jogar no erro do adversário, é tentar realmente no contra-ataque surpreender, né, o time do Palmeiras, tá bom? O Palmeiras, inclusive, cara, tem alguns desfalques que eu quero trazer para vocês, desfalques do Palmeiras, porque é uma equipe que sofre um pouco com lesões, né? E o pessoal lá do Esportes do Povo trouxe aqui no Instagram, tá? Ceará e Palmeiras se enfrentam nessa quarta-feira, às 19h30, e o time do Abel luta para se livrar do alto número de atletas no DM, que chegou a 12 em abril. Um recorde aí na era Abel, então sim, sofrendo muito com desgaste, com essa maratona de jogos. O lateral Marcos Rocha teve um edema na panturrilha esquerda, Mikael, um entorse no tornozelo esquerdo, e tem jogadores ainda na transição física, que é o Murilo, Rafael Veiga, Bruno Rodrigues e Mike, tá? Então, assim, desfalques que obviamente fazem falta, muitos deles, mas é uma equipe muito qualificada, a equipe que tem aí, ontem saiu do banco Paulinho, que é um baita jogador, Vitor Roque, pô, não tem o que falar, né, cara? Não tem o que falar. O Estevão, que vai pro Chelsea, enfim, é uma equipe que não dá para falar nada em relação à qualidade tem. Então é um jogo muito difícil, um desafio gigante que o Ceará tem. O Ceará vai ter, né? O Ceará tem apenas 3 desfalques, tá, galera? Mas nada também de jogadores tão essenciais. Claro que o Bruno Ferreira era titular, mas Fernando Miguel até agora vai muito bem, substituindo o Bruno. E tem aí, além dele, do Bruno Ferreira, tem o Bruno Tubarão, que nem estreou ainda com a camisa do Ceará, e o Ailon, que teve uma lesão no jogo contra o Bahia. São os 3 jogadores aí que estarão, né, infelizmente, fora da partida, tá bom? O jogo conta com mais de 20 mil torcedores confirmados. O Ceará já fez uma postagem sobre isso lá nas redes sociais. E se você aí que não garantiu ainda seu ingresso, meu amigo, garanta, compra seu ingresso, porque o presidente João Paulo já trouxe novamente a mesma promoção de ingresso rolando aí, a mesma que teve contra o São Paulo, vai ter contra o Palmeiras, uma oportunidade legal de ir para a Arena Castelão. Beleza, galera? Ó, antes disso, vamos ver o que é que o Léo Condé falou sobre essa partida? Eu trouxe aqui a palavra do Abel Ferreira. O que é que Léo disse sobre esse jogo, né? O que é que pode ser feito aí? Já está projetando um pouco Ceará e Palmeiras, primeiro jogo da Copa do Brasil, terceira fase, né? A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, né? Muito bem estruturada em todos os segmentos, né? Dos últimos anos aí no futebol brasileiro, mas o Ceará mostrou contra Vasco, Grêmio, hoje contra o São Paulo, mesmo a gente não alcançando a vitória, mas mostrou uma equipe competitiva. Então nós temos que ser competitivos na quarta-feira. Se não for, nós vamos ter dificuldade. Palmeiras compete muito, muito organizado, com boas peças individuais, um treinador muito competente, que já faz um trabalho há anos, né? E extremamente vitorioso. Mas o Ceará, a gente sabe da nossa força também, jogando em casa aqui diante do nosso torcedor, nós temos capacidade sim de fazer uma grande partida. Tá aí, Léo Condé trazendo, né, um pouco da sua visão e tem que competir, né, cara? Tem que jogar com muita concentração, não dá pra vacilar. Qualquer vacilo é fatal contra o time ou a equipe do Palmeiras. Beleza? Chegou aqui, deixa o like, compartilha, manda pra geral.
uma noite, cara, eu tô meio baqueado. Desculpa se eu tiver enrolado alguma coisa aí. Não acordei muito bem hoje não, mas vou me recuperando aqui. Então deixa o like aí no final do vídeo, compartilha, manda pra geral quem puder, seja membro. À noite a gente faz uma live pra trocar uma ideia, falar aí mais sobre esse confronto da quarta-feira. Fechou? É isso. Tamo junto. Bora, vozão.